Olá, sejam bem-vindas ao nosso 5º episódio do podcast. E hoje, para inaugurar o nosso estúdio novo, a gente está aqui com a maravilhosa Juliana Borys. A Juliana é dona do canal A Juju Ensina no Instagram. E nesse canal, ela ensina mulheres a como cuidar da pele, dá dicas de produtos para a gente usar, qual tipo de pele, como cuidar, dicas de autocuidado e de vida saudável. Então ela ajuda milhares de mulheres a ter exatamente isso, uma vida saudável. Então, Juliana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. E eu quero te agradecer por você estar aqui, né? Então, obrigada por dispor desse tempo para estar aqui com a gente. É uma grande honra receber você aqui. E eu quero começar, então, perguntando para você e pedindo para você me contar quem é a Juliana Borys e como que nasceu o canal A Juju Ensina. Obrigada, Andy. Eu que agradeço o convite. Para mim também é uma honra estar aqui, poder conversar sobre esses assuntos tão importantes, né, para nós mulheres e começar a desmistificar esses tabus, falar sobre. Acho que é muito importante, a gente tem bastante ganho nisso. Com certeza. Bom, a Juliana Borys é uma soma, né, de vivências até aqui. E a Juju Ensina nasceu a partir disso, né? Foi mais um filho que eu tive. Bom, a Juliana Borys começou toda essa função de cuidado, Eu tinha 7 anos de idade, eu caí do beliche, né? Foi dormindo à noite. Eu dividi o quarto com meu irmão, ele machucou o pé, eu tive que dormir na cama de cima. E daí, numa dessas, eu caí, dei de rosto no chão, cortei o queixo, levei 3 pontinhos. E eu me lembro que eu tive essa preocupação, assim, mãe, vai ficar marcado. E daí ela me deu um vidrinho bem pequenininho de óleo de rosa mosqueta, e daí eu pingava as gotinhas e fui passando. Ali começou, partiu de mim, né, esse pedido para ela, e ela me atendeu. Eu acho que ela fez certo, porque o óleo de rosa mosqueta é super indicado, não é um cosmético, né, é natural. E já plantou a sementinha do cuidado, né? E daí, quando eu fiquei um pouquinho maior, isso ainda na década de 80, eu devia ter uns 8, 9 anos, a minha avó fez uma cirurgia plástica, minha avó materna, e eu me lembro que eu fiquei muito impactada, porque ela teve o rosto todo costurado, né? Naquela época ele costurava e puxava todo o rosto para trás e os cortes atrás da orelha. Então, o rosto todo enfaixado. E eu olhei aquilo assim, meu Deus, tomara que eu nunca precise fazer isso. Porque eu fiquei apavorada, assim, impactada. Mas junto com essa função da cirurgia plástica dela, a gente descobriu a tal famosa receitinha do Dr. Ivo Pitangui, que até hoje ela existe e rola já no Insta. Que é mistura de a Nivea da latinha azul com hipoglós e umas gotinhas de óleo de rosa mosqueta. Tu faz a misturinha e passa. Então, eu cresci uma adolescente, final de infância, início de adolescência, com a cara branca. Maravilhosa. Paçocada. Sempre usei. Sempre gostei de passar mel, as rodelinhas de pepino. Esse era o skincare ai, que bonitinho. No início da década de 90. E eu tava super dentro ali, né, eu usava umas toucas térmicas que a gente ligava na tomada no cabelo. E, enfim, mas aos 16 anos eu sofri um acidente de carro. Aí a coisa ficou mais séria, assim. A minha mãe eu sou de Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul. Nessa época eu morava no interior, que a gente mora até hoje lá. E a minha mãe me levou a Porto Alegre para eu consultar com um dermatologista, que era cirurgião plástico também. E ali eu entrei numa rotina de cuidados, né, que eu entendi a importância, porque eu bati com o rosto, então foi no rosto, o meu acidente, tenho marca na testa, no olho, na pálpebra, na sobrancelha. Foram 8 pontos ao total. E ali eu entrei para essa rotina de cuidados. Eu entendi a importância de ter que usar o protetor solar, né? Faça chuva, faça sol, 365 dias por ano. Aderi ao boné também, né? O uso do boné, porque eu tinha que proteger de verdade. E ele me deu um tempo, fazia uso de ácidos também. Aí ele me deu um tempo, assim, de cicatrização e ele disse, se não ficar bom,
aí provavelmente a gente vai ter que fazer alguma intervenção cirúrgica. E eu pensei, meu Deus, mais uma vez, me apavorei. Então, desde ali, assim, desde os 16 anos, por isso que eu sempre digo, quando eu converso, olha, os cuidados, eles são, basicamente, eles começam sendo preventivos. Com Né? certeza. Então, o adolescente já tem a alteração hormonal, já começa a ficar com a pele mais oleosa, tem que ter o cuidado diário, tem que limpar, tem que ter uma rotina, por mais simples que seja, por mais que tu olhe para o rosto do adolescente e pense, não precisa, sim, precisa. Né? Então, tu tem que adquirir, assim, iniciar a rotina ali, né? Sim. E foi isso que aconteceu comigo. Daí, quando eu entrei na idade de fazer faculdade, fui fazer faculdade de moda, na metade do curso eu fiquei grávida. E daí, nisso eu morava de novo já na capital. A minha rede de apoio era interior, mãe e sogra, né? Então, eu entendi que eu precisava trabalhar, mas eu precisava ser autônoma. Na minha cabeça, eu entendia que eu tinha que ser autônoma para cuidar do meu filho. E acabei me profissionalizando no curso de massoterapia, que era uma coisa que eu gostava. Eu já era cliente de drenagem linfática, massagem estética. Já gostava bastante. E ali eu me apaixonei, assim, né? Até é curioso falar, porque eu fui uma criança que cresci constipada. Então, eu sempre tomei muita água por conta disso. Então, a minha rotina de água também vem desde cedo, desde a infância, porque eu tinha que tomar água, eu tinha que comer bem, eu tinha que comer fibras, eu tinha que comer frutas, por conta da constipação. Né? E passei a minha primeira gestação constipada, foi terrível. Nossa. E no curso de massoterapia, eu descobri como curar isso, né, com a ação mecânica da massagem. E também descobri os benefícios da drenagem linfática. Daí, assim que eu me formei de massoterapia, fiz o curso, né, daí a gente vai fazendo especializações, digamos assim. Aí fiz o curso só de drenagem linfática. E ali juntou com tudo o que eu entendia sobre cuidados, porque a drenagem linfática, ela é muito vendida para estética. Sim. Mas ela é muito mais saúde. A parte estética é só um reflexo, né, dela, porque ela faz bem para a nossa saúde de uma forma geral. E ali eu me apaixonei de um jeito, já era cliente, né, já recebia, ali eu pensei, eu não vou viver nunca mais sem a drenagem linfática. Comecei a fazer em mim, né, no rosto, principalmente, no corpo, no rosto, autodrenagem. Aí o próximo passo foi fazer o curso de estética facial e já trabalhei quase 10 anos atendendo diretamente dentro de clínica estética. Me separei do meu primeiro casamento, voltei a morar no interior e continuei trabalhando. Casei de novo e daí eu trabalhei até o final da minha segunda gestação. Atendi até uma semana antes do meu filho nascer. E daí, então, nesse período eu fiz o caminho contrário, assim, né? Eu desacelerei, né? Eu quis amamentar mais tempo, eu quis cuidar dele. E acabei voltando a trabalhar em casa com a minha mãe, com a costura. Então, a gente vendia Brasil, né? A gente fazia patchwork, fazia essas costurinhas. E lá por 2015 eu fiz um curso profissionalizante de fotografia. E nunca mais voltei a atender em clínica. Fiquei trabalhando em casa para cuidar do meu filho. Meu pai também na época era vivo e doente, então minha mãe também não podia trabalhar fora, então a gente trabalhava juntas. E ela me ajudava a cuidar do nenê, eu ajudava a cuidar do pai também. Enfim, legal. Dava super certo. E daí eu fiz o curso profissionalizante de fotografia para fotografar os meus produtos e os meus filhos, lógico. E acabei me tornando fotógrafa pelos outros, né? Teve um dia uma menina que disse, eu quero que tu fotografe o aniversário da minha filha. Eu disse, não, mas eu não sou fotógrafa. Ela, assim, mas eu quero que tu fotografe. Eu disse, meu Deus, que maluca. E aí assim foi. E aí meu marido recebeu um convite para trabalhar em Porto Alegre, né? Como sócio numa cervejaria. E eu não tinha como levar o meu ateliê, porque o meu ateliê na minha casa tem 60 metros quadrados e eu fui morar em Porto Alegre num apartamento de 60 metros quadrados. Então, ainda assim, fui bem maluca, levei 2 máquinas, acabei costurando lá em Porto Alegre. Mas aí comecei a trabalhar como fotógrafa, né, profissionalmente, porque, na verdade, basicamente o meu trabalho era ir até as pessoas, até o evento das pessoas. A gente fazia ensaios externos ou na casa das pessoas, então dava super certo, assim. E ali surgiu uma nova profissão que eu gosto bastante, que eu
trabalho até hoje como fotógrafa e sou bem feliz fazendo isso, tendo contato com as pessoas e participando um pouquinho da vida delas, né, do familiar e dos momentos felizes e às vezes nem tão felizes, mas a gente registra tudo. E 2021, quando passou a pandemia, eu e uma fisioterapeuta, que era fisioterapeuta do meu pai, ela atendia ele em casa e ele acabou falecendo em 2020, mas não por conta da Covid, foi morte cardíaca. E a gente acabou criando amizade, porque ela tinha que atender ele em casa, e enfim, foram 2 anos assim de um estreitamento, né, de relação. E ela abriu um espaço físico, eu fui trabalhar junto com ela, voltei pro atendimento ao público, assim, foi um outro momento, tive que fazer uma reciclagem, mas foi muito legal. E a minha mãe, né, se tornou minha primeira cliente, de pagar o pacote, não atendia ela em casa, fazia ela ir até a sala onde a gente tinha o nosso atendimento. Foi muito legal, mas ela era um pouco abusada, né? E ela acabava me pedindo drenagem em casa. Todo mundo queria ser sua mãe. Ter a pessoa que faz a drenagem facial, a drenagem corporal dentro de casa. Exatamente. Praticamente dentro, né? E daí eu comecei a fazer instruções para ela por vídeo, mesmo a gente sendo vizinha, só para eu não ir na casa dela. E deu super certo. Ela me incentivou a postar e eu dizia, mãe, mas é o meu rosto. Ela, mas o que tem? E eu acho que, assim, eu converso com muitas mulheres até hoje que tem algum arroba no Instagram e que tem vendas, né? Um arroba, digo, profissional. E sempre a queixa delas é essa. Eu queria, mas eu tenho que gravar vídeo, eu não me acho bem. Eu digo, menina, mas eu também não. Eu também não me acho bem, mas eu tô lá. Por quê? Porque eu sei que eu tô ajudando outras pessoas. Sim. E não é nem tanto pelo negócio, não é pela venda, não é pelo dinheiro, é porque eu tô ajudando. E muitas vezes eu incentivo elas, né? Eu digo, cara, faz. Sabe, vai dar certo, tu não vai gostar, mas depois tu vai te acostumar contigo e quando vê tá todo mundo gostando e tu tá gostando também. Enfim, né? E foi assim que então surgiu a Juju Ensina, né? No fim, eu atendi pouco tempo nesse meu retorno, foram alguns meses que foram muito legais, eu gosto disso também. O meu trabalho todo, seja com a costura, seja com a fotografia, seja com a parte da massagem, né? Sempre com pessoas, e eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com pessoas, de conversar com pessoas, de ter essa rotatividade, de participar da vida delas de alguma forma, de ajudar, de trocar ideia, de dar dica, de receber dicas também, porque eu também recebo bastante dicas. Então, essa troca, assim, para mim é muito importante, sabe? Eu gosto disso. Isso me ajuda em todos os sentidos, tanto profissional como na maternidade, né? Quando a gente tem filho, às vezes o filho tá com algum problema dentro de casa, a gente pensa, meu Deus, e agora? Daí a gente vai lá, conversa com outra mãe e vê que é igualzinho, que todo mundo fala, você não tá né? sozinha. Que toda mãe é igual, só muda o endereço, mas todo filho é igual também, em alguns aspectos, né? Só muda o endereço. Enfim, essa troca sempre é muito válida, né? Então, o Juju Ensina tem esse propósito. Surgiu disso, de um pedido de uma mulher, né, que foi a minha mãe, e para ajudar outras mulheres. E eu tenho um público muito pequeno, mas masculino também. Que às vezes eles me mandam mensagem dizendo, tô tomando água por causa de ti, Juju. Que legal. Isso é o melhor pagamento, na verdade, né? Não tem preço. Que legal. É muito legal. Os depoimentos que eu recebo. Aí, às vezes, eu fico alguns dias sem postar o vídeo de beber água. E daí, quando eu posto de novo, meu Deus do céu, eu tinha até esquecido de tomar água. A galera ficou dependente. Fica dependente das minhas dicas. E é tudo de forma muito simples. É dentro da minha casa. Se eu gravo muito tempo dentro da minha casa, que é sempre no mesmo cenário, por causa da luz, que é o melhor ponto de luz da casa. Aí, às vezes, eu vou pro pátio daí de novo. Meu Deus, mas tu fazia tempo que tu não ia pro teu pátio. O teu pátio é muito lindo, é só num cantinho do pátio que eu gravo. Que legal. Então, essa troca para mim é muito legal, sabe? É muito gratificante saber que eu tô fazendo o que eu faço comigo, para mim, que eu aplico para mim na minha vida, na minha rotina. E pros meus, né? E outras pessoas também conseguem mudar seus hábitos por conta dos meus, que eu faço para mim, porque esse recado é para mim também diário. Sim, claro. Porque não é porque a gente entende que
na teoria é tudo lindo, tudo funciona, mas na prática a gente tem que... Agora, recentemente, eu tive um problema digestivo, que eu agora estou começando a me livrar dele, mas eu até não dividi muito isso com as meninas no Insta, mas até o fato de eu beber água de manhã em jejum, para mim, foi um problema, porque até com água eu sentia desconforto, né? Então, eu tinha que fazer esse esforço diário ali, tá? Tomando a minha aguinha devagarinho, diminuir a quantidade, espaçar o tempo, para fazer tudo certinho, que são coisas que a gente vai enfrentando, né? Que acontece, tem períodos que acontecem coisas diferentes. Com certeza. E a gente tem que enfrentar, mas a gente entender que tem que ter esse hábito, que tem que fazer certinho, e que isso vai muito além da tua aparência. Com certeza. É para a saúde. É isso também que a gente fala para o nosso público, né? Para as mulheres que estão ali, porque nós trabalhando com um público de mulheres ali 40 a mais, que já estão entrando no climatério, né? Então a gente bate muito na tecla da questão de ter uma boa alimentação, de se hidratar, de manter uma rotina de exercício físico. Tudo isso a gente percebe em determinado momento que é além da estética, né? Então emagrecer não deveria ser o objetivo, né? Emagrecer tem que ser a consequência, ou ter um corpo esbelta, né? Se sentir bem dentro do seu corpo, né? Mas fazer isso pela tua saúde, porque essas pequenas, entre aspas, né, mudanças, elas mudam o grande cenário, né? Então muda uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, e tudo isso faz uma grande diferença. E é muito legal ouvir você falar assim, porque eu não sei, né? A gente não é tão grande quanto a Juju, né? A Juju ensina, mas eu ouvindo você falar, me parece que assim, você ajuda elas, mas elas te ajudam de forma indireta, porque querendo ou não, você tem esse compromisso, né, com elas de fazer as postagens, por exemplo, de tomar água. Você já fica assim, ai meu Deus, eu preciso postar, preciso postar que eu tomei minha água, tipo, até porque você tem essa demanda, né? Ai, Juju, você não postou ali que tomou água, eu esqueci de tomar água. Então, querendo ou não, você tem esse compromisso interno com elas, então indiretamente elas acabam te ajudando nisso também. Sim, né? A gente acaba se tornando responsável, né, pelo que a gente conquista. Isso entende? É legal. E eu não tô ali para dividir uma roupa de marca, uma bolsa cara, um sapato. Cara, não sou contra quem faz isso. Até consumo esse tipo de entretenimento, ou de arroba, enfim, seja o que for. Mas eu tô ali justamente por isso. Porque para eu lembrar que eu também preciso fazer. Que legal, muito sabe? legal. E a diferença também que eu vejo, né? Você falou que em todas as tuas profissões, em todas as vertentes ali, você precisava trabalhar com as pessoas, que você gosta desse contato e tudo mais. A diferença é que trabalhando dentro de um perfil numa rede social, você consegue atingir as pessoas globalmente, né? Então, deixa de ser apenas o contato aqui, né? E passa a ser, embora esteja muito próximo, né? Porque é na tela e com a pessoa ali, mas elas podem estar em qualquer lugar do planeta e consumir o teu conteúdo. Então você impacta, isso que você faz, o teu trabalho impacta muita gente ao redor do mundo, né? Eu tive uma dimensão, assim, quando eu comecei, por exemplo, a gente está entrando no outono e no inverno, então eu começo a lembrar elas que elas também têm que tomar água nesse período, mesmo que seja frio, mesmo que a gente não tenha muito suor. Começo a lembrar elas que elas não deveriam, né, que não podem, né, que seja proibido, mas não deveriam lavar o rosto na água quente do banho, porque a água quente resseca, né? Eu sempre dou um exemplo assim, pensa na louça do churrasco. Quando tu vai lavar essa louça, se tu passar uma aguinha quente, não é bom para tirar a gordura? A água do chuveiro faz isso no teu rosto, ela vai limpar, mas ela vai tirar a gordura também. Então, tu precisa reidratar, porque senão ela vai ressecar, entendeu? Porque tu tá tirando a gordura, né? Principalmente com a água quente. Aí eu começo a compartilhar isso, daí vem uma seguidora lá de Recife e disse, Juju, mas aqui o banho não é quente. E eu, cara, eu tenho que adaptar para todo mundo. Ó, se você mora numa região fria que vai tomar o banho quente, evite lavar o rosto. Mas se a sua região não é fria, mas aí eu tenho uma seguidora que tá lá na Alemanha. Lá é neve, a boca super resseca, a pele super resseca. Então, assim, essa troca que elas vão tendo comigo
vai me dando uma dimensão maior que eu tô falando com um monte de gente em muitos lugares. Entendeu? E isso é muito legal, porque ajuda, sempre ajuda. Claro, né? com certeza. Sempre ajuda de uma forma direta ou indireta essa troca, essa conversa, porque às vezes nem elas se dão conta que elas estão lavando com o rosto muito quente, que isso está piorando, porque o frio também queima, o frio também resseca, só o fato de ser frio, então daí tu bota água quente, a pele desequilibra. É verdade, é verdade. Então tem que estar sempre lembrando elas. Que legal, que legal. E é legal porque chega, sabe? De alguma forma chega esse compartilhamento e isso é muito rico. E esse público de mulheres, a gente estava conversando antes ali, você tinha me falado que o teu público é majoritariamente de mulheres 40 mais, né? 45 mais, né? E isso foi natural? Totalmente. Totalmente natural. O público é completamente orgânico. E veio já, elas... são essas as mulheres interessadas, e alguns homens, né? Tem. Desculpa, tem homens, a gente vai deixar vocês de lado, mas... Não, mas tem. Elas que... Então, naturalmente, construiu-se esse grupo de mulheres 45 mais ali no Juju em Si. O que elas... Eu acho que elas vêm pro meu perfil, pelo que eu tô apresentando para elas, e elas acabam ficando, porque... Pelo menos é a resposta que eu tenho delas, que a forma que eu explico é muito clara, que eu não tô ali para ficar vendendo, querendo que elas fiquem comprando, entende? Eu mostro os produtos que de fato eu uso e que de fato a minha mãe usa e que a minha avó usa, que eu tenho a sorte de ter elas morando pertinho de mim, então eu uso nelas também, eu ajudo elas diretamente, diariamente. E eu vejo que funciona nelas, né? Só que é claro, tem que fazer. E quando não funciona também... eu nem falo daí. Quando não funciona, mas olha, eu acho que pensando assim, não teve nenhum produto que eu tenha recebido que não tenha sido bom, assim, bastante sorte. Que legal. E na verdade vai muito também do compromisso da pessoa fazer corretamente, diretamente, né? É só isso. Corretamente. Tu, né, às vezes eu digo, se tu não tem poder aquisitivo para comprar um produto... E assim, eu não tô falando de produto importado, não. Eu sou defensora de marcas que têm mulheres na liderança. Eu sou defensora de marcas brasileiras, porque a indústria brasileira cosmética é muito boa, ela não fica para trás. É verdade. Da indústria fora, né, europeia ou americana que seja, até as coreanas, né, que são famosas no skincare. O Brasil não fica para trás, tem uma linha de primeira, assim, os produtos realmente são ótimos, então não precisa gastar uma fortuna, não precisa de verdade, assim, a gente tem acesso a bastante coisa boa, mas se tu não tem, usa um óleo de rosa mosqueta, entendeu? Mas faz uma massagem, se hidrata corretamente. Usa água, né? A água, tanto pro lado de fora quanto por dentro e por fora, né? Se hidratar, beber água. Sim. E até no próprio banho eu dou a dica de manhã, quando lava o rosto, pode lavar só com água, se não tem nenhuma questão, né? Lava com água, em vez de secar, deixa o rosto molhado, deixa a pele absorver essa água. A água hidrata. É verdade. Legal. E Juju, você é uma mulher 40 mais, né? Você percebeu mudanças no teu organismo, assim, por exemplo, ou em que momento você começou a perceber mudanças decorrentes ali dos 40 chegando? Foi um pouco antes ou foi após os 40? E quais foram essas mudanças que você, tipo, identificou primeiramente, assim, que estavam relacionados com a chegada dos ENTA? Eu tive a crise dos 40, a tão temida crise dos 40. Eu acho que eu ainda tenho um pouquinho dela. Mas é que é recente. Normalmente acho que a grande primeira crise é dos 30, né, a famosa. E eu não tive isso até porque eu estava grávida com 30 anos, então eu estava vivendo um momento muito sublime, assim. Eu não tive nenhum problema, nenhuma questão com os 30. Com os 40 me pegou de jeito. Mas culminou assim, né, como eu comecei aqui a nossa conversa, é uma soma, né, a gente se transforma. Então, assim, eu posso considerar que ela começou ali pelos 38 anos.
Eu tenho vaidade, né, desde a infância, mas não é algo assim, meu Deus, eu nunca fiz nem clareamento nos dentes, não tem nenhum procedimento estético, nada, zero. Não que eu não precise, mas não Nada, eu já ia tenho. falar, nem precisa, né, querida? Mas não tenho, assim, mas eu justamente faço todo o meu caminho, toda a minha trajetória no preventivo para eu não precisar. Sim. Mas é lógico que chegar ali mais pra frente eu precisar, tá de boas, assim, vamos fazer o que tiver que fazer. Mas vamos prevenir o Menos cirurgia plástica. o máximo possível para não precisar fazer. Bom, nos 38 anos, eu perdi meu pai. Né, meu pai não era o meu pai biológico, mas era o meu pai do coração, né, e é o escolhido, né, o biológico a gente não escolhe, o coração a gente escolhe. É verdade. E foi o luto, o impacto da finitude, né, que a gente morre, que a gente vai morrer, que a gente não quer morrer, meu pai não queria morrer. Enfim, assim, a gente ter esse contato, né, com a finitude. Acho que somou, assim, eu também tive um problema com a minha vesícula, tive que, por emergência, entrar no hospital por emergência, passar por um procedimento bem de risco, que foi a retirada, desobstruir o canal, que a minha vesícula expeliu as pedras, eu comecei a ficar amarela. Então, culminou tudo isso, né, e eu, tô chegando nos 40. Mas é claro, a gente percebe na pele, a gente percebe no organismo. Por exemplo, agora, este ano, eu fiz um compromisso comigo mesma, né? Como eu tento me projetar, assim, quando eu tiver com 60, com 70 anos, como é que vai estar a minha mobilidade, a minha predisposição física, a minha atividade física. Eu sempre digo assim, eu não planejo ser vó, eu planejei ser mãe. O planejamento de ser vó não é meu, é dos meus filhos, né? Eles têm que planejar a vida deles, mas se eu for vó, como que eu quero ser? Como que eu quero estar? Como que eu quero participar da vida dessas crianças, né? A renovação, né? Sim. Da vida, né? São ciclos, entende? Mas mesmo se isso não acontecer, tem que ter energia para poder viajar o mundo. O meu marido, né, para acompanhar a vida dos meus filhos, porque eles sim foram o meu planejamento e eu quero viver muitos anos para ver eles planejarem a vida deles também. E ser ativa e ser suporte para eles, né, o tempo todo, o tempo que eles precisarem de mim. Então comecei a fazer academia esse ano. Que legal. Não que eu fosse, não que eu fosse sedentária antes. Eu tenho um site no YouTube, um canal no YouTube que eu faço ginástica em casa. Ai, que teu? Não. Ah, tá, que você assina que eu sigo, entendi. Na verdade, eu já ia falar, menina, vamos falar desse canal, né? Não, é porque eu tenho uma questão, eu não gosto de fazer exercício deitada, abdominal, nem os de glúteo, não gosto de deitar no chão para fazer. Então, um dia eu dei um Google, abdominais em pé, e daí eu achei esse canal e tô nele até hoje, adoro, sigo, faço. Mas assim, eu fazia porque eu sabia que eu não podia ser sedentária, fazia mais no inverno, por exemplo, antes de tomar banho, porque lá no Rio Grande do Sul é frio. Então eu fazia para me esquentar, para entrar no banho, não passar frio. Assim, sabe? Mas agora eu tô com esse compromisso, tô indo todos os dias na academia, sinto falta quando não vou, tá fazendo bem, tô sentindo no meu corpo já algumas mudanças, mas ao mesmo tempo eu noto que o metabolismo não é mais o mesmo. Com certeza. O processo todo é mais lento. Com certeza. Sabe? Por mais que eu me sinta bem, por mais que tenha essa estigma que todo mundo fala, eu tenho... o que importa é o que a gente... né, os nossos pensamentos. Eu tenho 50 anos, mas eu me sinto com 30 ainda. Então, acho que isso é importante. Mas tem a parte metabólica. Com certeza, que a gente não consegue enganar ninguém. Sim. A gente sente as respostas, né? A queda de cabelo que veio por conta dos meus problemas digestivos. Então, fazer esse tratamento não é de uma semana para outra. Claro que isso é para qualquer pessoa, né? Mas toda a resposta metabólica, ela tem sim. E isso não dá para negar. Isso a gente tem que assumir e entender como funciona e principalmente não desistir. É verdade. Sabe que a gente sempre fala, né, que os produtos da KEF a gente indica sempre
que a mulher comece a consumir a partir dos 35, né? Por quê? Porque a gente sabe que a partir dos 35 a gente já começa a ter uma queda hormonal muito sutil, né? Mas ela já começa a partir dos 35. A gente já tem essa mudança. A partir dos 25 a gente já para de produzir o colágeno. Então. E a partir dos 40 essa queda se acentua. Por mais que a mulher ainda ovule, ainda menstrue regularmente, ainda possa ter filhos, né? Tudo mais. A gente tem essa queda. E com certeza a gente vai ver isso refletido no nosso metabolismo, no nosso externo, né? Na nossa pele, no cabelo, nas unhas, na energia. Né? Independente de já ser uma pessoa muito ativa. Né? Então, eu já faço academia há 20 anos, mas quando chegar, vai ter essa mudança, porque é uma mudança fisiológica, né? que a gente sofre, e ela é independente, independente do meu mental. Né? Claro que ainda acrescenta o mental, se você tiver problemas, sei lá, enfim, dos mais diversos, né, que podem acontecer, mas falando fisiologicamente, isso vai acontecer. Então, com certeza, né, tem essa mudança, a gente vai sentir, por mais ativo que a gente já seja ao longo da vida. E por quê? Por quê? Fiquei curiosa. Por que agora, 1 ano atrás, você decidiu fazer essa mudança e começar o exercício? Não foi 1 ano, foram 2 meses atrás. Eu comecei em março deste ano. Neste ano, não há 1 ano atrás. É verdade. Comecei agora. Por quê? Agora. Então, reformulando. É consciência. Eu me dei conta, né, de que, pensando assim, eu tô tendo diariamente agora convivendo com a minha sogra que tá com problema de saúde, ela tem Alzheimer, e eu acho que a gente vai se dando conta que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa cuidar da saúde, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, que a gente precisa oxigenar o nosso cérebro e manter ele ativo, né, com o sangue, com a circulação de sangue em dia. Sim. Essa oxigenação, esses cuidados. Não é só a mobilidade física, não é só a aparência. Eu não tô fazendo para perder peso, eu não tô, né? Não tô fazendo para virar a vovó sarada, mas se virar tá tudo bem. Não vou nem achar ruim. Mas justamente, eu acho que é a consciência. Por mais que tu saiba a teoria, que tu fale, que tu entenda, tem uma hora que bate, uma hora que cai a ficha, uma hora que dá um gatilho. E é importante a gente estar sempre pensando, falando, conversando, seguindo pessoas que têm essas preocupações, porque por mais que tu entenda, nem sempre vai cair na hora que tu entendeu essa ficha. Exato. A ficha cai em algum momento. Eu já sabia, eu já entendi, eu sabia que eu tinha que fazer, eu sabia que tinha. Mas eu tinha preguiça, eu adiava. A própria academia, eu e meu marido, a gente está desde dezembro. Vamos começar. Aí chegou fevereiro. Puxa, já é fevereiro, a gente não tá fazendo ainda. Eu não tenho tênis. Parece que tu fica te sabotando ali o tempo todo, mas tu sabe que tem que fazer, tu sabe que precisa, tu sabe que é importante. Então a gente ficou se sabotando, mas assim, a partir do dia 1 que a gente começou, a gente está sendo muito, muito regrado, a gente está levando muito a sério. Legal. E os dois juntos, assim. Que legal. Essa parceria é sempre muito positiva, né? Quando um tá mais com uma energia mais baixa, o outro puxa e vice-versa, né? Nossa, isso com certeza mas ajuda. Vamos. Teve alguns dias que o meu marido disse para mim, ele foi, na hora que eu puxei ele, a gente foi. Aí depois, quando a gente já estava em casa, que a gente já tinha feito, ele disse, se tu não tivesse insistido, eu ia tentar te convencer a ficar. Que bom que tu, tu insistiu. Que legal. Né? Então, ajuda o outro. Mas, assim, necessariamente não precisa ser teu companheiro. Às vezes pode ser uma amiga. Claro. Pode ser tua filha, o teu filho. Pode ser um vizinho. Ou pode ser tu mesma, contigo mesma, enfim. E o melhor de tudo, na verdade, é você fazer e iniciar sem precisar. Sem precisar. Né? É melhor, é o preventivo. É o ideal, né? É o começar sem precisar, porque depois, quando a gente realmente precisa, a gente tá precisando, então é muito mais difícil. Exatamente, já tem o prejuízo. Então, muito legal, que legal mesmo. A gente bate muito nessa tecla, sabe, Juju? Nós trabalhamos com suplementos, né? E infelizmente ainda existem algumas pessoas que esperam um milagre. Né? Mas esse milagre ele não existe. Não. Né? O primeiro,
É chato? É clichê? Mas a gente sempre fala, gente, a gente precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa fazer exercício físico, né? O cenário ideal, uma pessoa que faz musculação, né? A musculação, assim, ela é imprescindível. Eu prego a palavra da musculação, sabe? Eu sou a pregadora da palavra da musculação. Mas se porventura, não vou fazer musculação, então faça qualquer coisa, né? Mexa o seu corpo, coloque em movimento, porque é para isso que o nosso corpo foi feito. A gente precisa se movimentar. E isso mexe no organismo de uma forma absurda, né? Na tua produção de neurotransmissores, na tua produção hormonal, né? Em tudo, na tua energia para a vida, né? Então é imprescindível em como você vai absorver os nutrientes do suplemento que você vai tomar, né? Então o exercício físico, assim, ele é imprescindível e dessa forma também a alimentação, né? Então ter uma alimentação bem variada, o mais variada possível, né? Diversa, comer muito vegetal, né? Então se alimentar bem. E já puxando, assim, essa questão da alimentação, né? De hábitos saudáveis, eu queria que você falasse um pouquinho também como que você começou falando do skincare, né? E você me disse que também agora traz um pouco da questão da alimentação, de hábitos saudáveis de modo geral, né? Dentro da Juju Ensina. Como que começou, como que você iniciou teve uma demanda de compartilhar outras rotinas saudáveis da tua vida? Como que foi isso? Porque o cuidar da pele e ter uma pele bonita, uma pele viçosa, uma pele saudável, uma aparência, não só uma aparência, mas de fato uma pele boa, não é só fazer o skincare. Com certeza. E eu muitas vezes nessa troca, né, de conversa com as minhas seguidoras, elas falavam, eu comecei, mas parece que não mudava muito, tá, mas aí deixa eu entender, como que são os teus hábitos? Tu bebe água? Eu nunca bebo água. E o teu sono? Tenho bastante insônia. Entendi. E quando tu vai no sol, tu usa o protetor solar? Eu sempre esqueço. Só uso quando eu tô nas férias e vou pra praia. Então, eu vi que não adianta eu só compartilhar com elas, os produtos que eu uso, porque os produtos, de fato, são muito bons. Tem uma super tecnologia neles. Eles têm ativos completamente excelentes e eficazes que trazem um resultado, mas eles não são milagrosos. Então, eu pensei assim, não adianta eu ficar falando para elas que elas têm que beber água, não adianta eu ficar falando para elas que elas têm que comer bem, não adianta eu ficar falando para elas que elas têm que fazer exercício, eu vou começar a mostrar. Isso vai ser bom porque eu também vou estar fazendo e vou estar me lembrando que eu preciso fazer. Porque eu tenho esse defeito muito grave, eu não consigo fazer uma hipocrisia, entendeu? Falar para elas fazerem, mas eu não fazer. Isso não é defeito de forma alguma, na verdade, isso é uma qualidade. Então... Porque você é uma pessoa verdadeira. Eu não posso ficar falando, porque parece que é uma balela. Então eu vou mostrar, gurias. Aí toda semana eu procuro pelo menos uma vez por semana dividir a minha refeição. Tanto quanto quando eu como fora de casa, quando eu como em casa, quando eu cozinho, né? É uma comida simples, mas é uma comida de verdade. Quando eu vou na feira, as coisas que eu compro na feira. Agora eu tô começando a dividir a questão da academia. Aí, claro que tem algumas amigas que dizem, amiga, você não vai ficar mais magra mostrando o exercício? Ai, que recalque. Não, assim, eu entendo assim, que é uma zoação, então sim, tudo bem, claro. Eu entro, participo. Mas de verdade, ali entre quatro paredes, né, digamos, na minha DM, só eu sei o que eu recebo ali. Entendeu? Claro. E eu não vou ficar printando os depoimentos que eu recebo, mas tem muita gente que entra ali e que diz, Juju, obrigada porque tu tá me ajudando. Isso para mim é mais do que eu planejei. Sim. Tu entende? É o concreto do que eu tô me prestando a ajudar. Sim. Eu nem planejei isso tudo. Então, assim, Juju, tu tá me ajudando. Eu não consigo ir na academia, mas eu tô caminhando. Como que é? Uma vez, sei lá, eu falei sobre o canal. Como que é o nome do canal que tu usa? Aí eu vou lá e dou o link, a pessoa só clica no
na mensagem que vai abrir o canal lá do que eu uso minha ginástica. Assim, sabe? As coisas que eu faço, que eu compartilho, Juju, eu tô comendo tão melhor. Tu acredita que eu descobri uma feira perto da minha casa e agora eu tô indo só porque eu vejo que você vai e me deu vontade de comprar as coisas que você compra que eu não encontro no supermercado, que tem outro gosto. Meu Deus, como tem outro gosto. Pessoas que moram em capitais, entende? Pessoas que procuram sair com o cachorro para passear ou sentam no prédio, no saguão do pátio do prédio para tomar sol, porque elas veem que eu fiquei com a vitamina baixa e que eu tô tomando sol e que, sabe? Então são coisas assim que são importantes. Eu me sinto responsável por compartilhar as minhas particularidades, né? E eu tento bastante, assim, eu tomo todo o cuidado possível de compartilhar coisas que são importantes, que eu faço para mim, que eu faço pelos meus, que eu faço na minha rotina, com a minha família, e que eu sei que eu posso estar ajudando de alguma forma, influenciando, que a pessoa não vai fazer exatamente igual, mas vai procurar fazer por si. Sim. O cuidar-se, com certeza. o preocupar-se consigo. Que legal. Entende? Nossa, que lindo isso, porque, na verdade, a gente, hoje na era digital, né, o que mais tem é essa hipocrisia digital que você falou, né? São pessoas indicando milhares de produtos que sequer consomem, né? E enfim, né? Esses tempos mesmo teve um super bafafá aí que rondou a questão de jogos de azar. do Candy Crush. Não, era de tipo de aposta, sabe? Então, nossa, bombou o aplicativo de aposta, um monte de celebridade, enfim, divulgando, né, para você entrar lá e apostar e tudo mais. E quando a gente vê assim, uma pessoa que tem uma relevância tão importante dentro do mundo digital e saber que aquela pessoa que a gente está vendo dentro do digital é ela mesma, né? Então, assim, é uma pessoa que tem esse senso de responsabilidade, que se preocupa realmente com o que ela está passando, né? E saber que, na verdade, isso foi uma coisa que... Nossa, menina, parece que o teu propósito chegou até você, né? É o teu propósito de vida mesmo, porque você vem impactando de uma forma tão importante a vida das mulheres, né, com coisas tão básicas, como, por exemplo, eu passei a consumir orgânicos, ou, nossa, percebi que eu precisava tomar mais água. É uma coisa tão básica, que é tão importante, que faz uma mudança tão importante na vida, tão relevante, né? E aqui você está falando de um ou outro depoimento. Imagine quantos não são na tua caixa, né, de mensagens lá no teu direct. Então, nossa, isso é muito legal legal mesmo. Assim, eu não sou perfeita, tá? Não, longe disso, às vezes, né? Consumo ali um industrializado que às vezes nem me faz bem. Brincadeira. Às vezes até nem me faz bem, mas que eu gosto. Mas também não é radical, né? Não, mas o equilíbrio também é saudável, né? Isso também é saudável. Eu sou a chata que eu imponho que refrigerante é só no final de semana. Mas de vez em quando dá vontade de tomar. Daí, né, normalmente quem me canta a tomar é meu filho menor. E eu digo pra ele, tá, então a gente vai comprar uma latinha e vamos dividir essa latinha. Aí a gente vai tomar, mas vai ser bem pouquinho cada um. E daí ele fica super feliz. Que legal. Dá tudo certo. Mas é bom isso, né? Porque também eles já estão crescendo com esse exemplo, né? E, gente, o exemplo puxa, não tenho o que falar, né? Veja nas tuas redes sociais e, obviamente, teus filhos vão seguir também todo esse exemplo positivo que eles têm, né? Sim. Longe de ser perfeito, nunca, ninguém é. Mas nem só na questão alimentar ou na questão de exercício, de autocuidado, né? Em outras coisas, mas o exemplo positivo e a rotina, o diário que você faz rotineiramente é isso que é impactante realmente, né? Por isso, vou comer uma pizza, tudo bem, gente, não é isso que vai te engordar ou te trazer milhares de problemas, né? Com certeza. É o que agora, se você comer pizza todos os dias, isso vai te trazer problemas, sim, né? Então, é muito isso, muito legal. Então, agora vamos mudar um pouquinho o rumo, vamos falar de menopausa. Né? Então, a gente estava conversando antes ali, você tinha me falado que tem intenção de introduzir um pouquinho mais esse assunto, e eu acho que super casa, até pelo teu público ser 45+, né? Acho que vai super engajar ali. E eu queria entender de você, assim,
Por que você sentiu necessidade de falar disso também? Também foi uma demanda do teu público ou é uma coisa da Juju? Você começou a sentir essas mudanças, está preocupada com esse momento e decidiu falar sobre isso? Como que surgiu assim a vontade de introduzir esse tema? Bom, eu não sei ainda certo se eu tô sentindo ou se eu não tô sentindo. Eu ainda tenho um pouquinho de dúvidas. Mas justamente por alguns sintomas, eu estou procurando entender e estudar desde o ano passado. Na verdade, eu escutei um episódio de um podcast que me abriu os horizontes e eu comecei a estudar e a pesquisar, a entender mais o processo, o porquê, o mercado de trabalho, como que a mulher é posicionada ou desposicionada, né? E eu entendo que eu vou passar por isso. Só que, claro, que também tem uma certa demanda dentro ali do meu canal, do meu Instagram. Nessas conversas que eu tenho com elas, as queixas são muito parecidas. E é sempre em relação à aparência, logicamente, elas não queixam para mim sobre os sintomas da menopausa ou do climatério, nada disso. Mas as queixas são mais na questão da aparência do rosto. E daí, estudando sobre o colágeno, como que o colágeno funciona, quando que o colágeno deixa de produzir e é igual para todo mundo. Daí, eu entendi que é igual para todo mundo até chegar na menopausa. O homem, a partir dos 40, nós, pessoas, homens e mulheres, a partir dos 40 anos, começamos a perder 2% ao ano. E o homem segue para sempre perdendo 2% ao ano. E a mulher chegou na menopausa e os 5 primeiros anos ela perde 30%. Ou seja, 6% por ano. Isso é muito. E daí sempre tem aquela... Eu cresci ouvindo, né? A mulher envelhece antes que o homem. A mulher envelhece antes que o homem. Isso nunca saiu da minha cabeça. Mas por que a mulher? Que injusto isso. Por que o homem pode ter o cabelo branco e a mulher não? Por que a mulher envelhece antes que o homem? O que é que acontece? Por que a mulher tem que casar com um homem bem mais velho que ela para ela não ficar parecendo muito mais velha do que o seu homem? Porque se ela casar com um homem mais novo, ela vai se parecer a avó e não a esposa. Então todas essas questões nunca saíram da minha cabeça. Eu sempre pensei nisso, mas eu não conseguia entender o porquê. E daí eu entendi que chega nesse período específico da mulher, que é a menopausa, que não importa se ela já reproduziu, se ela não reproduziu, ela vai passar por isso. Se ela foi, né, se ela teve essa preocupação com os cuidados ou não, ela vai passar por isso. Se ela se preparou ou não se preparou, ela vai passar por isso. Se ela pratica exercício, opa, peraí, tem uma diferença. Se ela cuida da alimentação, opa, peraí, tem uma diferença. Se ela faz a reposição dos nutrientes, do colágeno, opa, tem uma super diferença. Então eu fui começando a entender e estou cada vez mais, eu não sei, não sou uma expert ainda no assunto, mas quero ser. Que legal. Pelo menos quando eu chegar lá, eu quero saber direitinho o que é que está acontecendo, como é que eu vou poder passar por isso, porque eu vou passar por isso. Todas nós vamos passar por isso de uma forma mais leve. Exato. Né? De uma forma mais... não sei, até nem sei se é leve, mas entendendo o processo. Porque eu entendi que muitas mulheres elas são engolidas por esse processo. Sim. E elas nem sabem o que está acontecendo. Exatamente. E elas saem, elas passam, elas levantam, né, submergem desse afogamento, desse tsunami e quando submergem. E agora, onde que eu tô? O que tá acontecendo? E eu já tô muito velha, e eu já tô muito feia, e eu já não gosto mais de me olhar no espelho, e eu tô triste, meu rosto tá derretido, o meu corpo mudou, eu não consigo mais ter agilidade. Então, veio desses relatos, mas também veio de querer entender o que é isso e de passar por isso, porque eu vou ter que passar, assim Sim. como, né? Todo mundo passa, assim como tem a finitude, todo mundo morre. Assim como tudo o que acontece com todo mundo, a gente não pode negar, a gente tem que... Porque a partir do momento que a gente aceita, que a gente entende o processo, a gente é mais feliz, eu acho. É importante isso que você pontuou, a aceitação.
né? A gente tem, enfim, observa aí, trabalhando com essas mulheres e com essa fase da vida, que existe, infelizmente, ainda existe, assim como o tema menopausa ainda é um tabu social, sim, é impossível, não tem como negar isso, é um tabu, fala-se muito pouco sobre isso, e também por essa construção social, muitas mulheres não aceitam que estão passando por isso. É porque né? aceitar, e que estão vivendo... Tu vai ter que admitir que tu tá velha, que tu tá ficando velha, que tu tá envelhecendo. Tu aceitar esse momento é tu admitir a velhice, que a velhice tá chegando. Com certeza, com certeza. Mas também, e isso impacta, na verdade, diretamente em como você vai envelhecer. A mulher não tem a permissão de envelhecer. No mundo que a gente vive, ela não pode ficar enrugada, ela não pode ter o cabelo branco, ela não pode parar de ser reprodutora. Exatamente. Porque daí ela... Eu concordo plenamente com você. Só que, infelizmente, uma coisa que eu acho que falta a gente entender é que a gente não pode, mas a gente vai. Exatamente. Não importa. Não importa o procedimento. Não importa. Aí é uma escolha nossa, né? Eu escolho entender esse processo, me preparar para ele, para que eu consiga passar da melhor forma possível, né? Porque quando você faz essa preparação, faz isso de estudar, entender como que é, o que é, quais sintomas estão relacionados, isso que eu estou sentindo pode ser, ou o que eu posso sentir quando eu chegar lá, desde dos sintomas mais comuns até os sintomas mais raros, né? O que pode estar relacionado, com qual idade eu vou começar a sentir mudanças, né? Entender isso é uma escolha e isso vai mudar tudo, vai mudar a forma como você vai viver esse momento. Né? Porque tem vida, né? Pós-menopausa. Exatamente. A vida continua. Exatamente. Né? E ela pode continuar de uma forma saudável e assim, eu vejo, e eu sempre falo que no meu entendimento, a menopausa ela é uma outra mulher. Você passa a ser uma outra mulher. Né? Quando você entra no climatério, você vira uma chavinha. E daí você tem a opção, ou você vira realmente essa chavinha e entende que a partir de agora tem algumas coisas que eu fazia antes que eu não posso mais fazer, né? E tem algumas coisas que eu vou ter que fazer, que embora eu não goste, eu vou ter que fazer, né? E cumprir com isso. Então, quando a gente entende, quando a mulher entende, eu preciso virar essa chave, e vira essa chave realmente, a forma como ela vai viver esse envelhecimento vai ser outra. Né? Então, você vai chegar... Esse negócio que... mas eu tenho 60 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse 30, até que você citou, né? Na verdade, apesar de todas essas mudanças, a pessoa ainda pode se sentir como se tivesse 30. O novo 30. Não aquele 30 de quando eu tinha 30, mas o meu novo 30. Né? Eu me sinto bem, eu tenho energia, eu me sinto alegre, eu me olho e gosto do que eu vejo, né? A ruga, ela vai acontecer. Sim. Né? A sociedade permite isso? Permite que a mulher seja velha? Não. Mas ela vai acontecer. E eu posso fazer o procedimento que for. Vou usar como exemplo a Madonna. Uhum. Gente, a Madonna é cheia de procedimento. Você olha pra ela, você sabe que ela tem 60 anos. Sim. Entendeu? Não importa. Né? Então, a partir do momento que você aceita que essa mudança vai acontecer e abraça ele e começa a se cuidar para que ele aconteça da melhor forma, fazendo exercício físico, se alimentando bem, tomando água, tomando os suplementos, né? Isso favorecendo o teu organismo, entender como que é o ritmo dele agora e favorecer ele. Isso. E buscar informação e ajuda, né? Então, assim, gente, a gente busca ajuda e precisa de ajuda, ninguém faz nada sozinho. Né? Então, buscar essa ajuda, buscar esse entendimento é crucial, assim, sabe? Então, eu acho que, infelizmente, a gente ainda vê que existe uma vergonha e das próprias mulheres mesmo de estou envelhecendo. É claro que eu acho que isso é, sim, uma construção social. Nenhuma mulher quer ter vergonha de si, né, quer ter vergonha da sua fase, até porque é irreversível, né? A gente entra nesse momento, por mais que a mulher faça a reposição hormonal, por exemplo, ela não vai voltar a ter 30 anos, né? O metabolismo vai continuar sendo o mesmo, ela vai evitar, vai reduzir alguns sintomas, né? Vai ter mais qualidade de vida, mas não vai regredir. Então, buscar essa ajuda, se aceitar, se abraçar é extremamente importante. E
falando sobre isso é a forma como a gente encontra de poder atingir essas mulheres de alguma forma, mesmo aquela que tem vergonha de si, né? Então, pelo menos ela vai estar sozinha lá, ela consegue abrir ali o YouTube e assistir o podcast, né? Ela consegue abrir o canal da Juju e ver a Juju aos 40 anos falando sobre a menopausa, se cuidando já desde cedo, antes mesmo de chegar nessa fase, né? Então, independente do motivo que leva você a falar, abordar o tema da menopausa, do climatério, parabéns. É muito importante, isso é muito importante, né? A gente que está submerso nesse mundo sabe o quanto existe essa necessidade, essa demanda de pessoas falando sobre isso, trazendo informação de qualidade. Você, como relator, é uma pessoa que realmente testa os produtos, que a Juju que está lá no Instagram é a mesma Juju da vida real, né? E ter essa pessoa da vida real lá falando sobre esse tema, ainda mais com a relevância que você tem, assim, é muito legal. É muito legal e muito necessário. Então, eu tenho certeza que vai ter um impacto super positivo. Toda vez que eu procuro, né, tenho bastante dificuldade, acabo caindo sempre nos mesmos canais, porque tem muito pouca gente ainda que fala. Exatamente. Então, às vezes eu tenho mais vontade, mais sede de ver conversas diferentes, opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, e acabo sempre caindo nos mesmos lugares, porque tem muito pouca gente que fala, muito pouca gente aberta e afim, né, de ajudar, de compartilhar, de falar sobre os seus sintomas, de encontrar uma melhor forma de passar por isso, né? E produtos que de fato vão te ajudar. Exatamente. Né? Até para fazer a parte da prevenção. Exato. Evitar as perdas. Não, e empresas que são sérias também, né? Que estejam realmente comprometidos com o bem-estar da mulher. E não simplesmente, tá aqui, quero te vender esse produto aqui, compre e tchau. Né? Como a gente vê na grande maioria dos casos, até eu diria. Né? Então, empresas que realmente estão preocupadas e engajados com essa causa, que quer informar, que quer trabalhar em prol dessa mulher, né? Que quer ajudar essa mulher a chegar nesse momento da melhor forma. Então, isso é muito legal. Mas imagina, né? Agora que a gente está discutindo, discute-se hoje, né, no alto escalão, colocar a menopausa, o tratamento para a menopausa dentro do SUS como obrigatoriedade. Né? Gente, em 2024, o SUS não fornece tratamento para mulher menopausada. Né? Eu descobri semana passada que a minha mãe nunca fez exames de rotina de hormônios femininos, hormônios masculinos que, né, nós temos, uma B12, da vitamina D. A parte médica ainda não está preparada. Eu tô falando com o meu médico, né? Eu consulto pelo SUS e eu tô falando com ele sobre isso. E ele, né? Ele fica meio sem jeito ainda. Mas eu digo para ele, vamos lá, o que tem de exame que eu posso fazer? Eu quero fazer... Seu ginecologista? Não, é o médico da família, é o médico do postinho, assim. Tá, tipo um clínico. Tipo um clínico. Ele que conversa contigo e vê se tem necessidade de te encaminhar para as especialidades. Exatamente. Então, eu converso com ele sobre o meu problema digestivo, sobre a minha queda de cabelo, sobre uma dor nas costas, sei lá, sobre a minha menopausa, a minha menstruação que atrasou. A minha meu primeiro atraso, minha menstruação, ela é bem reguladinha. Eu até tenho um aplicativo que eu atualizo ele quase que diariamente. Se eu tenho uma cólica, ou, né, eu tenho cólica, por exemplo, quando eu tô no meu período fértil. Eu tenho cólica. Eu também. Então eu vou registrando tudo ali para depois, se eu precisar fazer um relatório para o médico, tá tudo ali registrado, porque às vezes a gente dá uma esquecidinha, né? Então, o meu ciclo ele é bem regulado. Ele varia assim de 24 a 26 dias, mas sempre vem bem certinho. Aí agora em dezembro, a minha menstruação, em vez de descer no 26º dia, desceu no 41º. Então ele teve ali alguns dias de atraso. Nesses dias de atraso eu fiz 3 testes de gestação.
2 de urina e 1 de sangue. E não estava grávida, e eu tinha os sintomas, eu tinha cólica, eu tinha sensibilidade no seio, eu tive a TPM, tive vontade de comer doce, tive a pele oleosa, tive tudo, mas a menstruação não descia. Eu pensava, gente, estou grávida. Daí, quando desceu, aí eu conversei com o médico, eu disse, olha, eu tô estranhando, às vezes eu acordo de noite, eu tenho calor, daí ele meio que me perguntou como que era o calorão, se era só no membro superior, eu digo, não sei, eu me destapar já tá tudo bem. Pergunto pro meu marido, eu tô com calor, tu tá com calor também? Ele diz às vezes, não, eu digo, ai meu Deus. Psicológico abalado. Normalmente ele tem mais calor que eu, e daí eu com mais calor que ele, isso já tá me preocupando. Então eu tô juntando, assim, por isso que eu te disse, eu não tenho certeza ainda o que tá acontecendo. Entendi. Eu não tenho ao certo o histórico da minha mãe e da minha avó para me basear, porque elas tiveram as questões delas, né, de menopausa, então eu não sei se elas passaram por isso, em que momento. Então eu tô indo por mim, assim, tô começando a me estudar, né, os meus sintomas, mas é claro que baseada nas coisas que eu tô estudando, que eu tô pesquisando, que eu tô conversando, que eu escuto, que eu leio em artigos médicos, enfim, e que eu converso com o meu próprio médico. Agora os meus exames deu tudo certinho. Tudo Fez certinho. os exames hormonais também? Fiz os exames hormonais, porque ele disse, vamos fazer para ver se tem alguma coisa interferindo, né, no teu ciclo, e não tinha nada. Então a gente constatou que foi mais a questão emocional mesmo, né, o estresse, pelo que eu tô vivendo nesse momento, então isso influenciou. Aí vieram 2 ciclos certinho, né, no mês de fevereiro, no mês de março, agora em abril atrasou de novo. Mas assim, atrasou menos. Mas não fiz, nem cheguei a fazer o teste de gestação, o sangue desceu. Então, eu tô vendo que assim, atrasou, parece que tá começando, e eu tô cada vez mais atenta a isso, e não vou relaxar a questão dos meus exames, né? Principalmente ali os meus índices de vitamina, de hormônios. Claro. Por enquanto tá tudo bem. A vitamina deu desregulada por conta dos problemas digestivos, ou não. Né? Então agora eu vou estar cada vez mais atenta. Quero montar para as minhas... depois de uma forte pesquisa, eu quero montar para as minhas seguidoras assim, uma listinha de exames que eu vou montar, na verdade, para minha mãe. E vou dizer para ela assim, tu chega no médico e diz, eu quero requisição para fazer estes exames, porque eles nunca deram para ela. Eu fiquei chocada que eu descobri que a minha mãe, aos 63 anos, nunca fez alguns ali que eu nunca nem tinha questionado, porque eu tinha certeza que ela fazia. E eu descobri que não. Então, agora eu quero montar uma lista e vou entregar para ela na próxima consulta. Tu vai e tu pede pro teu médico estes exames, vamos ver como é que tá. Porque ela tem algumas queixas. Agora, é claro, né, com 63 não tem mais a questão de sangramento, nem os calorões, mas tem muito cansaço, tem um pouco dessa nebulosa de esquecimento. Então, a gente vai montar ali um pedido para o médico bem especial. Pedir para o médico pedir. Exatamente. Mas, assim, tudo é uma progressiva, né? A gente percebe que os médicos ainda estão despreparados. Né? Tu ainda tem que tem que procurar um médico especialista que entenda muito sobre menopausa, que não é uma coisa muito natural em todos. É o que está aparecendo. Sim. Não quero não quero generalizar. Sim, mas claro. Ainda assim, tem que procurar uma nutricionista que entenda muito ou sobre intolerância ou que entenda muito sobre a menopausa, sabe? E procurando os médicos, porque não é uma coisa muito natural, não é uma coisa muito corriqueira. Eu acho também que tem muito dessa, por exemplo, nas gerações passadas, né, era muito forte isso de esconder ali essa fase, de você esconder a menopausa. Então, querendo ou não, essa demanda, ela ficava encoberta, digamos assim, né? Agora, esperamos mudar esse cenário, né? É exatamente esse movimento, né, que está acontecendo. Por exemplo, a gente vê que tem algumas celebridades que começam a falar sobre isso é muito importante. Nossa, isso é extremamente, extremamente. Então, começam a falar sobre que estão passando por isso, e daí nós, meros mortais, a gente olha e fala assim, nossa, gente, ela está passando por isso, eu também posso, né? Então, isso é muito legal. Então, e agora, os médicos e a saúde de modo geral, né, começa a perceber, não, gente, essa fase existe essa demanda, a gente precisa estudar e entender esse momento. Tanto é o que a gente está vendo no SUS agora, né, que está discutindo enfim, né,
a inclusão da menopausa. Então, isso que importante, né? Esse movimento, ele tá gerando resultados e a gente espera que ele fique cada vez maior para que as mulheres não precisem sentir vergonha de passar por isso, para que a gente consiga ter um tratamento adequado, independente da tua condição social, né? Então, e do teu entendimento também, porque a gente às vezes nem sabe questionar o médico. Exatamente. A gente nem sabe pedir o que exame que é. Não, e muitas vezes a mulher não consegue associar, porque deixa para quando chega a menopausa. Parar de menstruar é uma coisa que, opa, estou vendo. Agora, todos os outros sintomas, a gente pode, com exceção do calorão, né, que é uma coisa muito específica e a gente conhece o calorão, eu acho que é o sintoma mais conhecido, e ele é muito característico, né, nessa região aqui do colo, pescoço, cabeça. Mas assim, todos os outros sintomas podem ser decorrentes de outras coisas, né? Você também colocou na nossa conversa prévia que muitas vezes a mulher tá ali entretida com o filho, tá tendo problemas de família, ela tá tão cuidando dos outros, ela esquece dela mesma, né? Então, essa percepção, todo esse movimento, na verdade, social que está acontecendo, favorece, então, o acesso à informação, né, para que aquela mulher entenda que, putz, esse sintoma, eu posso estar longe da menopausa, mas esse sintoma pode estar relacionado com uma queda hormonal, né? Então, realmente pode estar associado com isso. E isso é muito da disponibilidade de informação mesmo, para que você não precise, nossa, eu preciso aqui fazer uma super pesquisa. Você mesma falou, né, cair nos mesmos perfis e tal, preciso fazer uma super pesquisa para conseguir chegar no conteúdo que eu quero, né? Para que isso seja realmente acessível, né? Até para quem não tem tanta acessibilidade, né? Enfim, mas muito legal. Juju, a gente vai se encaminhando para o final agora e eu tenho 2 pedidos para te fazer. O primeiro era para que você demonstrasse para as mulheres maravilhosas que estão assistindo aqui uma massagenzinha assim rápida, só para a gente assim, dar uma introduzida ali no assunto, no tema, já que a gente falou bastante, né, da questão do cuidado facial. Uma massagenzinha que elas possam fazer ali diariamente. Acordei, faço assim, 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 para ativar a circulação. Esse é o primeiro. E o segundo é para que você, se você tiver alguma dica, alguma coisa que você queira, assim, eu quero deixar essa dica para as mulheres, independente da idade, ou para um público específico, e qual o que você gostaria de falar, de dar esse recado final. Bom, então, a minha dica é assim, todo o rosto, tá? Esse é um creme, na verdade. O creme, ele é diferente do sérum, porque o sérum, ele tem base aquosa e o creme tem base oleosa. Então, o que isso significa? Que o creme, ele vai ter melhor espalhabilidade, tu vai conseguir fazer mais tempo os movimentos. O sérum, tu vai começar, ele vai absorver. Tu pode repassar o sérum e toda vez que tu sente que secou, tu pode botar um pouquinho mais. Ou tu pode borrifar uma bruma no rosto para umidificar e continuar fazendo os movimentos. Pode usar óleo de rosa mosqueta. Ele também pode ser usado em pele oleosa, mas não muito. Daí menos gotinhas, que 2, 3 gotinhas já vai ser o suficiente, porque se tu já tem a pele oleosa, né? Mas aí o bom é usar uma bruma com sérum, porque o sérum, na verdade, ele é para todos os tipos de pele, mas especificamente para pele oleosa tem que usar o sérum, porque o creme vai deixar mais oleoso ainda. Quer uma dica? Entra no canal @ajuju.ensina e lá tem vários produtos que são muito legais para cada tipo de pele e tudo mais. Então, entra lá no canal dela. Bom, pode fazer na frente de um espelho, pode fazer sem o espelho, dentro do carro, sentada na mesa, sentada no sofá, assistindo série, deitada na cama. Agora eu tô sempre tão cansada que eu tenho feito deitada na cama, mas como eu tô fazendo academia, daí eu faço autodrenagem no corpo todo. Que legal. E aproveito para fazer, mas eu faço no rosto primeiro, depois no corpo, porque o creme é diferente, né? Mas enfim, o que eu sempre digo para elas é uma pequena quantidade, né? A gente coloca assim na mão e a gente espalha por todo o rosto. Pode espalhar sempre de dentro para fora, da parte de dentro do rosto para o lado de fora.
Ops, cabelo. Na testa também, pode ser de baixo para cima, de dentro para fora. Na parte do pescoço, a gente não pode esquecer o pescoço e o colo, porque é uma parte bem esquecida por nós. Então, a gente passa toda a parte do pescoço. Essa hora eu não costumo falar e os meus vídeos nem são falados, tá? Eles são narrados. Porque é uma hora assim que a gente tem que tirar para nós que seja 5 minutinhos do dia. Então, a gente pode aproveitar para inspirar e expirar. Tirar esse momentinho assim para fazer aquela oxigenação, para pensar, às vezes a gente está com um problema, então a gente se concentra ali, fica em silêncio, né? E daí medita. Se vai fazer na frente da série, não pode fechar os olhos, né? Mas tu ficar em silêncio ali, prestando atenção e se cuidando. Então a gente começa sempre estimulando a parte do rosto, assim, os linfonodos, né? Que sempre eu gosto de começar pela drenagem, então assim a parte lateral do rosto, atrás das orelhas também é um bom lugar para estimular. No pescoço, a gente estimula aqui no subclavicular, sempre inspirando e expirando. Agora eu tô falando, não é o meu costume, mas enfim, vamos lá. Aí, depois que a gente estimulou bem essas partes do rosto, a gente pode começar por onde geralmente te incomoda mais, né? Eu gosto de começar na região dos olhos, então faço movimentos circulares ao redor dos olhos. Que nem eu já falei para vocês, eu sofri um acidente, então eu tenho uma pálpebra mais caidinha que a outra. Ainda não acho que precisa fazer uma cirurgia nela, mas enfim, a gente faz movimentos circulares sempre de forma leve, né? Não muito forte, porque essa pele do olho é uma pele mais fina, é uma pele mais sensível. Então a gente não precisa fazer com força, não é com força que a gente vai tirar a ruga, é com a constância, né? Então a gente faz movimentos circulares. Aqui na parte da glabela também me incomoda bastante, né? Sempre com cara de braba. Então a gente pode fazer os estímulos aqui na parte da glabela. Na parte da testa também, a gente pode fazer movimentos de dentro para fora, dá para fazer o zigue-zague também para tirar as linhas da testa. Mas assim, tu vai sentir que vai estimular bem, assim, quando tu termina de fazer, para imediatamente, assim, tu vai sentir a testa bem ativada, sabe? Na parte do bigode chinês também dá para fazer as puxadinhas, assim, bem em cima do bigode chinês. Aqui na lateral do rosto também a gente pode puxar e faz o deslizamento. Quando termina de fazer, assim, daí fica com aquela consciência, tu sente que um lado tá bem mais ativado que o outro. Aí faz do outro lado também. Faz na parte do pescoço, aqui na papada, né, no mento. Estimula bem. E depois puxa de baixo para cima. Sempre a melhor forma de... Quando a gente está com dúvida, dá para fazer de cima para baixo, dá para fazer de baixo para cima. Isso é uma dúvida muito frequente também. Eu nunca sei se é o certo, se é de baixo para cima, de cima para baixo, tanto faz. Mas na dúvida faz de cima para baixo, porque daí tu está fazendo a estimulação do fluxo sanguíneo, né? Então tu está ativando a drenagem. É o sem erro, faz e ativa. Dá para fazer, também eu gosto de fazer muito esticadão, que eu chamo, né? Que a gente passa a mão toda assim no rosto. É muito bom, eu gosto. Ai, não sei se eu não tô toda... Não tá. Não tá oleoso o rosto? Não. Porque eu tô suando um pouquinho. Enfim, são movimentos assim, simples, rápido. A gente não precisa fazer com força. A gente não precisa... muito pelo contrário. Né? Não é a força, é a constância, é a rotina, é o diário. Todo dia tu vai fazendo esse estímulo na tua pele, tu vai... claro que o uso dos cosméticos também favorecem, eles vão permear, mas o trabalho que tu vai fazer com as mãos... Tem gente que tem as unhas compridas, tem algumas seguidoras que... Tem algumas seguidoras que falam, eu tenho a unha comprida, não consigo.
Existe o gua sha, que é uma pedrinha que também a gente pode usar para fazer os estímulos no rosto. Eu já vi. Tem o roller também, Jade, que daí a gente pode usar o sérum, que ele vai... Aí, enquanto ele tá ali rolando e não tá absorvendo, o tempo da absorção do sérum é o tempo suficiente. Então, assim, se tu tirar 5 minutos por dia... Aí tem gente que pergunta, eu faço de manhã ou faço de noite? Qual o horário? O horário que tu consegue fazer. É o horário que é ótimo. O ideal. É a hora que tu consegue fazer e que tu consegue tirar um tempo para ti, para respirar, para se cuidar. E aí, esse é o melhor horário. Ai, obrigada. Nossa, que aula, gente. Amei. Obrigada. Foi muito mais do que uma simples demonstração. Muito legal. Obrigada. E a dica que eu tenho para dar é essa. Tentar se perceber, né, no caos que a gente vive, no mundo louco que a gente vive corrido. Não digo só de cidade grande, às vezes a gente vive um caos até numa cidade pequena, porque é a nossa rotina. A gente, às vezes, tem família grande, às vezes não tem família, né? Cada pessoa tem o seu próprio caos. É verdade. E dentro desse caos, a gente tentar se perceber e aproveitar cada segundo. Eu acredito no agora. Eu acredito que a gente só tem uma vida, que a gente não volta para viver de novo. Então, a gente tem que viver bem essa que a gente tem, que é agora. É isso. Que legal, muito legal. Obrigada, Juju. Imagina. Nossa, obrigada pela nossa conversa, foi muito legal conhecer você pessoalmente, conhecer a Juju por trás das câmeras, conhecer a tua história, ainda que resumidamente, né? Sim. Então, foi muito legal, brigadão mesmo. Obrigada por essa dica também, vou levar para mim. Fiquei muito feliz de você estar aqui, tudo que a gente conversou, tudo que a gente trocou aqui. Espero que esse seja o primeiro passo de uma longa parceria de muito sucesso entre a Juju Ensina e a Kef e entre nós, né? Foi muito legal. Obrigadão por você estar aqui. Eu quero poder apresentar para as minhas seguidoras, né, os teus produtos e que façam uma grande diferença na vida delas, no bem-estar delas, né? Não só na parte da estética, mas no bem-estar, assim, de qualidade de vida. Que legal. Tomara que a gente consiga juntas, né? A gente vai conseguir, com certeza. Eu acho que eu me identifico muito e, assim, estando por trás da Kef, né, e sendo cofundadora da Kef, eu e o meu sócio, assim, a gente, assim como você, nós também temos propósito, né? A gente vem porque a gente realmente quer ajudar, né? Tudo bem, a gente tem um produto, né, e monetizar é uma consequência, né? Mas saber que a gente está fazendo a diferença na vida de alguém, então, assim como você também recebe lá das tuas seguidoras, né? Quando a gente recebe ali um depoimento de uma cliente que fala, nossa, mudou a minha vida, tô me sentindo melhor, tô me sentindo com mais energia, tô feliz, né? Tô conseguindo pensar de novo, tô me sentindo eu novamente. Então, Sim. Nossa, isso faz tudo valer a pena, sabe? Nossa, quando a gente recebe aquele áudio assim, fala, gente, chega a aquecer o coração, né? Que coisa boa, que bom Nossa, que ela tá fazendo isso e que tá dando certo, exatamente, né? A gente tá trabalhando com um propósito muito além, que vai muito além de ser um emprego, né? É um propósito mesmo. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, obrigada por essa troca, foi muito, muito legal. Eu que agradeço. Então, chegamos ao final de mais um podcast. Agradeço a todas por estarem aqui até agora, né? Então, se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, @VivaKef e, obviamente, @ajujuensina, ajuju.ensina. Tem muito conteúdo legal, tanto na Kef quanto no perfil da Juju, com muita coisa rica, muitas informações, muito conteúdo gratuito, coisas que qualquer mulher, qualquer pessoa pode consumir de forma gratuita e que já vai fazer muita diferença na nossa vida, né? Então, não deixe de seguir os nossos canais e ficar atento aos próximos podcasts. E espero que a gente consiga se encontrar muito em breve. Obrigada, Juju. Obrigada a todas.